Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Olá, você que nos acompanha em redes sociais, Facebook, todos os canais aí possíveis, site do Sindprev, site do Desacato, semanalmente. Então, o Saúde é Tudo de hoje, ele tem o objetivo de fazer nascer novas ideias. O tema do programa é uma delícia, parto humanizado, uma questão de saúde. E eu recebo aqui o Dr. Pedro Luiz Schmidt, que é médico, é um médico sanitarista e parteiro. Te recebo aqui já, doutor. Muito obrigado. Não, tá bom. Pedrão, me chama de Pedrão. Pedrão, a gente falava antes, né, sobre essa questão do humanizado. E você fez um comentário de que o parto deveria mudar a sua nomenclatura e ser chamado de um parto animalizado. Animalizado. Esse é o termo certo. E humanizado. Esse termo começou oficialmente no ano 2000, uma portaria do Ministério da Saúde, quando fizeram um programa de redução de taxa de cesárea. Se do ano de 1980, até hoje, estou quase me aposentando, essa coisa não foi implementada, então muda esse nome. Ninguém sabe o que é o parto humanizado. Humanizado é o que os humanos estão fazendo. Sim. E o que a gente quer é um parto animalizado, quer dizer, deixar a mulher resgatar o seu poder que ela tem. Se não tem esse poder, ela nem engravida, só engravida quem tem esse poder de fazer nascer, e deixar ela à vontade para ela que faça o que ela bem quiser, na posição que ela bem quiser, na hora que ela quiser, e que é a hora certa. E o sistema tem que estar pronto para receber esse tipo de pessoa. Então, Pedro, eu quero te convidar para a gente assistir as entrevistas que a Ana Luísa Lucena fez com alguns profissionais, inclusive com o Dr. Ricardo Jones, que é uma autoridade, enfim, tem discutido essa temática no país e fora dele. E esse congresso ele aconteceu na Alesc, recentemente, aí foi o primeiro congresso de parto humanizado. O Brasil é campeão em cesáreas. Para a Organização Mundial de Saúde, trata-se de uma epidemia que só aumenta. Mais de 50% dos partos no país acontecem por meio de intervenções cirúrgicas, enquanto o recomendado é no máximo 15%. A ideia do parto humanizado seria uma alternativa para reverter esse quadro? É possível torná-lo uma realidade no Sistema Único de Saúde? Hoje em dia, os partos respeitam a individualidade da gestante ou são somente procedimentos mecânicos? O que aconteceu no Brasil, na nossa realidade, é que o parto ele deixou de ser um evento íntimo, familiar, onde se valoriza o protagonismo da mulher, para se tornar um evento industrializado. Comprovadamente hoje, um parto numa posição mais verticalizada é melhor para ela e para o bebê, e muitas vezes acontece essa restrição, né? Automaticamente colocam as mulheres deitadas ainda para parir, né? Então, tudo isso vai justamente tirando essa individualidade da mulher, né? A sua cultura, a sua identidade no momento do parto. As condições dos hospitais, as condições dos pré-natais, a forma como nós lidamos com a própria gestação e a própria formação dos profissionais ligados ao parto
também contribuem para que o Brasil tenha um índice tão vertiginoso de cesarianas e ainda em crescimento, e a gente tenha tanto os partos normais acontecendo de uma forma tão diminuta ainda no nosso país. Mas, infelizmente, ainda na atenção ao parto, as pessoas se preocupam muito mais com o conforto do médico e com a possibilidade do médico de produzir intervenções do que com a qualidade do nascimento do ponto de vista da mãe e do bebê. Hoje em dia, no Brasil, existe um fenômeno que é muito interessante, que é que os locais de ponta na aplicação de novas tecnologias relacionadas ao parto são do Sistema Único de Saúde, são do sistema público e, portanto, é mais fácil termos um parto humanizado no sistema público do que no sistema privado. Os hospitais privados do Brasil estão extremamente defasados em relação às novas tecnologias do parto, como o parto na água, como o parto com acompanhante e assim por diante. A ideia do parto humanizado tem sua base no protagonismo da mulher que vai parir. A presença de uma doula já está comprovado que melhora os desfechos maternos no parto e neonatais. Porém, não é uma regra obrigatória. Se a mulher se sente empoderada para seguir todo o seu trajeto de parto sozinha, ela tem todas as condições de fazer isso. Pedro, por que tem sido tão difícil permitir que as mães deem à luz com naturalidade? É porque está tudo errado. Nós estamos num processo civilizatório complicado. Eu acho que cada época nasce, as crianças nascem de uma maneira que é da época mesmo. Mas a gente pode refletir, né? Porque a gigantesca maioria das mulheres, eu tenho quase 40 anos de formado e conheci umas 5 ou 6 mulheres, quer dizer, casais que vieram assim, nós estamos transando e queremos engravidar. O que eu faço? Geralmente assim, quero fazer o exame, tem uma roubada, puta, aconteceu uma merda. Começa assim, a maioria, a imensa maioria. Então já começa não muito bem. E a pessoa vai ter dificuldade desse processo, imagina, é um dos fenômenos mais importantes que ocorre na vida de uma pessoa. Depois ela vai para um sistema totalmente despreparado para esse tipo de atendimento. Por que desfecho é ruim? Porque não se cria vínculo. Por que com a doula é bom? Porque tem vínculo. A doula é uma pessoa que ela conhece, uma referência. A pessoa em trabalho de parto, ela está em transe. Tem a questão da segurança, eu não consigo pensar no parto sem pensar na espiritualidade. A pessoa está vivendo um momento único. Quando a mulher engravida, eu digo, tu não sabe, mas tu está grávida do sol. O que nem existia vai passar a ser o centro do teu universo. Tua vida vai rodar, orbitar ao lado dessa criança que está vindo. Então, é seríssimo, porque o teu sol é da tua família, esse neném. Então, a universidade também, que deveria preparar profissionais... Isso mesmo, porque aí a gente entra numa discussão que é qual o preparo que esses profissionais têm para uma visão como essa. Tem um despreparo. Eu acho que desconstrução. A universidade ela não forma, ela deforma. Porque o aluno, quando entra, ele tem uma visão toda do glamour do parto. E quando ele sai da residência, ele acha que é um perigo, que vai morrer todo mundo. Inclusive a mãe e até o médico, quem sabe que vai. E isso as mulheres, muitas delas, ficam sob essa sombra, lógico, essa fantasia. É lógico. E não é culpa da pessoa que se formou. Porque o cara fez o curso de obstetrícia e faz cesárea na esposa, né? Provavelmente ele não vai dar a menor chance dela fazer um parto normal. Entende? Se ela for obstetra, ela vai combinar com uma amiga da residência para fazer o parto. Isso é a maioria das vezes. Então, a universidade não forma. Vê que desde 79 que há evidências científicas de como deve ser o parto. Então, atualmente é um desserviço que está acontecendo. Então, eu penso assim que é uma atividade criminosa como está acontecendo. Porque se a ciência já explicou, não tem mais discussão, né? Porque eu sou de esquerda, de direita, é sabido como é que é melhor nascer. Então, quando não está preparado, tem que chamar a polícia, te juro. Eu não acredito mais que... Eu vejo gente aí sendo homenageada em clínicas que é 99% de parto cesáreo, 98%. Eu fui para o Congresso Mundial de Parto, BUF. A única coisa que ensinaram lá foi fazer cesárea de 3 pontos, foi a coisa mais evoluída que eu vi. Ou como reduzir danos causados às crianças que nasceram por má assistência ao parto. É uma lógica... Quer dizer, você tem uma curva perigosa, em vez de retificar isso aí, cria uma clínica ortopédica ao lado, vendendo vários produtos. É a lógica da doença, né? De atender então, a doença. É muito complicado. Como é que você trabalha com aquela mulher que chega para você, chega até você, enfim, grávida ou pensando em engravidar? Para mim, chegou, a mulher está grávida, é Nossa Senhora. Eu só imagino assim, por que ela chegou até a minha pessoa.
E se eu não estou, se para médico tem que ter vocação, para ser parteiro tem que passar em milhões de testes, né? Porque você está lidando com uma pessoa numa situação totalmente delicada. O corpo está movendo, a relação está com dificuldade, ela precisa de um apoio. Delicada, mas não necessariamente frágil. Não. Mas é que a mulher parece que desempoderou. Porque o último curso que tem é o médico obstetra. Esse cara, ele é o dono da razão, ele é o chefe, ele é que conhece. O resto é parteira, parteiro, doula. Esse pessoal não... Na real, quem manda é a gente. Esse é o sentimento, né? A minha esperança... É você que sabe do meu corpo, né? Totalmente. Você não domina, pode deixar. E quanto mais especialista, pior. Porque enquanto tu vai dizer tuas angústias, essa é a queixa mundial contra médico na Flórida dos trabalhos, bastante tempo de acompanhamento, eu saí da consulta com mais dúvida do que entrei. Eu estou preocupado se está com anemia, se está com má formação, ela quer saber por que sonhou que não estava grávida de um bebê, era de um dragão, de uma cobra, umas coisas assim. Como é que encaixa isso dentro do SUS? O nosso sistema de saúde, os profissionais, enfim, toda essa estrutura, esse aparato do SUS, eles estão preparados para acolher? Para onde encaminha? Não estão. Não. Existem iniciativas, existem pessoas que por uma luz no infinito, no firmamento, sei lá onde, no esotérico, que tem essa ligação com o parto. E coincidentemente estão no serviço público, graças a Deus. Porque aí não tem essa... Mas é uma conjunção astral. É uma conjunção astral. Eu acredito que sempre que aparece alguma coisa, a mãe natureza quis que aparecesse, né? Você, às vezes, tenta engravidar daquele homem, fez 3, 4 fertilizações, não engravida. Transa com o entregador de pizza e está grávida de gêmeos. Então, há um porquê nisso tudo. E a gente precisa entender isso. Então, eu acho que não está preparado. Mas no sistema único, está muito mais preparado que nos consultórios ou clínicas particulares. Disparadamente. O que você acha que tem que mudar, Pedrão? Eu acho que tem que trabalhar com formação de recursos humanos. O que acontece é que o ato médico, ele é solitário. Ninguém, eu estou ali, eu sou o Deus, entendeu? Ninguém veio de seguro bisturi, ninguém. Depois que eles me dão o registro no Conselho Regional, eu faço o que eu quero. Não há domínio mais sobre esse homem. Por isso é que a questão do parto, a seriedade é que quando um parto mal manejado, quer dizer, a pessoa está em dificuldade e não é apoiada para se fortalecer, prejudica o futuro. Existe um grande pesquisador, Michel Odan, que para mim é o papa das coisas, considerando os nossos, Moisés Pacione, Galba Araújo, no Ceará, e Fadinha, de doula, de parteira, existem infinitos, eu não gostaria, aqui tivemos o Carlos Correia, que treinava as parteiras, existem pessoas aqui na cidade que já trabalharam com esse conceito. Mas em obstetrícia, assim como na arquitetura, houve uma involução, né? Os prédios antigos, que maravilha. Na história da humanidade, eu acho parece. Que a humanidade se afastou do que é natural. Agora, se as mulheres, o único jeito de reverter isso é se as mulheres quiserem parto normal. Eu nunca fui a passeata de parto normal. Então, parece que... Eu não vou engravidar nunca. Parece que tem uma questão que é assim, as mulheres se apropriando do seu direito e do seu poder, né, durante esse processo da maternagem e do parto. Nenhuma lei vai fazer mudar isso aí. Exatamente. Pedrão, obrigada. Nada. Uma força, né, tem esse homem. Me chamaram, e precisa força. Não, e precisa força, né, porque nós temos que mudar muita coisa. Saúde é Tudo volta em seguida com Larissa Grande, que é obstetriz e também está aqui convidada para contribuir com o Saúde é Tudo. Até já. Importante todos os companheiros que compareçam às reuniões ao qual trabalham os setores da Anvisa, INSS e Ministério da Saúde, ativo, aposentado e pensionista. Vai ser eleitos delegados de base, servidores ativos da INSS, Ministério da Saúde e Anvisa, e os representantes aposentados dos municípios localizados no estado de Santa Catarina. Sindiprévis, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, hoje discutindo o parto humanizado e a saúde, ou melhor, o parto humanizado, uma questão de saúde. Eu recebo aqui no segundo bloco Larissa Grande, que é obstetriz, e ela vai nos explicar agora
o que é esse termo, que a gente ouve muito falar do obstetra, da doula, enfim, mas a obstetriz, para mim, é um termo bastante novo. Então, Larissa, o que é uma obstetriz? Como ela age? Qual que é a diferença da obstetriz e da doula? Que papel é esse? Que lugar é esse que vocês... Então, a obstetriz, ela é a midwife, né? De vários países, como a Inglaterra, a gente teve o parto da Kate, né? Da duquesa recentemente, que foi atendida só pelas parteiras contemporâneas, que eu chamo. Na verdade, é uma parteira que estudou, que fez uma formação séria, diretamente só para ser parteira, né? Como se fosse o dentista. O dentista não faz medicina antes de ser dentista, ele só estuda, né, odonto, então ele vai ser o dentista. Um bom exemplo, então, né? Na Inglaterra, na Alemanha, na Nova Zelândia, onde eu fiz a minha formação, em vários lugares, ele é uma faculdade só, que é um bacharelado em obstetrícia, que existe na faculdade da USP, aqui no Brasil, que foi por onde eu validei o meu diploma, e ele tem o registro no Conselho de Enfermagem. Então, como se eu fosse uma enfermeira obstétrica, né, tendo autonomia para atender partos de risco habitual, partos que são naturais, que a mulher está saudável durante a gestação, então me dá essa possibilidade legal de atender o parto. Então, Larissa, qual é esse papel, que condição é essa que a obstetriz ou a doula passa a ocupar, então, nesse momento de gestação e parto? E para que se tornou necessário o acompanhamento de uma profissional assim? Então a doula, ela vem com toda a força quando a gente percebe que o nosso sistema é falho, como o Pedrão falou, não existe a continuidade do cuidado. Então é muito importante para a mulher ter uma referência durante o trabalho de parto, uma referência profissional, não o marido, porque geralmente o marido está tão envolvido emocionalmente que ele não consegue dar conta do que está acontecendo na frente dele, né? Então a doula, ela é um apoio psicofísico, que a gente chama, ela orienta com a respiração, ela faz massagem na mulher, ela auxilia a mulher no que ela pode, né? Mas na realidade, se tu for ver, todos os profissionais que atendem parto deveriam fazer um curso de doula, para eles entenderem o lado emocional da mulher, para eles, talvez, assim, melhor ainda, que todas as mulheres que acompanham essas mulheres parindo, que pudessem ter experiência elas mesmas parindo, né? De como é que é isso dentro de um núcleo familiar, né? Então, na realidade, a gente vê que países como a Inglaterra, a Alemanha, a Nova Zelândia, eles não têm tanto o papel da doula porque existe a continuidade do cuidado pelo sistema público de saúde, né? A parteira que acompanha a mulher no pré-natal, ela provavelmente vai ser a parteira que vai acompanhar o parto dela e o pós-parto também, né? Foi como a minha formação que eu fiz, né? Então, existe a continuidade do cuidado. Então, é outro tipo de vínculo, né? Outro tipo de amadurecimento para que a mulher se sinta à vontade para confiar naquele que está cuidando dela, né? Aqui no Sistema Único de Saúde a gente tem as trocas de plantões, então acontece que talvez essa mulher vai ver 2 ou 3 ou 4 plantonistas diferentes, mais os residentes, mais os estudantes de enfermagem, mais as enfermeiras, mais... Então são muitas pessoas que ela acaba vendo e isso com certeza não ajuda na privacidade dela, que é o mínimo para que ela possa dar à luz com tranquilidade. Então, ouvindo você falar, assim, me ocorre o seguinte: alguém que possibilite a integração do todo da mulher, né? Exatamente. Dentro da equipe que consiga compreender e possibilitar isso, porque me parece que é uma fragmentação posta aí entre o que é físico, o que é psicológico, o que é emocional, o que é, enfim, né? A gente vê uma pessoa fazendo pré-natal, né, para, vamos dizer, um posto de saúde, ela não faz nem ideia quem é que vai receber ela no hospital, e ainda no hospital ela recebe muitas pessoas, né? Com sorte ela vai chegar parindo, mas se não ela vai ter uma sucessão de profissionais que às vezes nem se apresentam e já chegam a fazer um toque vaginal, né? Então a gente fala assim, praticamente um estupro, né? Porque cada vez, sem permissão, sem se apresentar, coloca o dedo na tua vagina, numa situação corriqueira isso não acontece. Então é uma coisa muito delicada e aí vem o termo, né, que foi muito falado lá no Congresso, que é a questão da violência obstétrica, né? Que 1 em cada 4 mulheres é violentada em trabalho de parto no Brasil. Isso é uma coisa muito séria que precisa ser vista muito delicadamente com a formação dos estudantes, tanto de medicina como de enfermagem e como outras profissões que também estão envolvidas com essa que o nosso sistema de saúde absorva essa cultura, né? Vamos ver como é que as coisas estão andando aqui no estado. Vamos dar uma olhada na entrevista que a Ana Luísa fez com a deputada Ana Paula Lima, que está com um projeto tramitando visando aí a inclusão de mais um acompanhante nesse processo de parto.
O primeiro Congresso Nacional do Parto Humanizado, realizado em Florianópolis, reuniu especialistas e mães para compartilhar experiências e discutir o protagonismo da mulher nesse momento tão especial. A deputada estadual Ana Paula, presidenta da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é a idealizadora do encontro. É de autoria da legisladora o projeto que propõe a liberação nos hospitais e maternidades de mais um acompanhante na hora do parto, além do pai, para que as mulheres possam ser acompanhadas por uma doula, profissional que auxilia durante e depois do período de gestação. Quando se fala em parto humanizado, muitas pessoas perguntam, mas não é todo parto humanizado? Infelizmente não, deveria ser. A natureza leva 9 meses para fazer a transformação física no corpo da mulher, 9 meses para fazer as transformações psicológicas na mulher, e no momento do nascimento desse bebê precisa ser resgatado todo o ritual de preparo, de atendimento, para esse novo ser que vem ao mundo e segurança a essas mulheres nesse momento tão maravilhoso que é o nascimento de uma criança. A regulamentação do trabalho das doulas nas redes públicas ou privadas é uma discussão muito longa, mas eu tenho certeza, quando avançarmos nesse projeto, aprovarmos esse projeto, que já é lei em alguns municípios do estado de Santa Catarina, nós podemos também ampliar esse serviço para aquelas pessoas que não têm as condições financeiras para o pagamento profissional. Então, Larissa, o que me ocorre a partir da discussão do projeto da Ana Paula é que a inclusão de um acompanhante pode presumir a inclusão de uma doula também na equipe, que nós falávamos aqui ainda há pouco, que e as pessoas que não têm condições, então, de pagar uma doula, né? Ou então, essa doula, ela acompanha essa mãe até um determinado ponto e aí quando ela é hospitalizada por algum motivo, essa doula precisa se afastar e romper com esse momento. Essa continuidade do cuidado, que é o grande objetivo, que é o vínculo, né? Então, assim, existe realmente um dilema, né? Porque a gente tem uma questão ética que o SUS não pode ter profissionais pagos dentro desse sistema, né? Então, o que me ocorre, a única solução seria um projeto de doulas voluntárias, que existem muitas mulheres capacitadas que não têm tanta experiência no ramo, que possam estar atendendo esses partos e possam estar dando esse tempo para essa mulher. O que me ocorre também é que se fosse fazer um sistema de plantão de doulas, a gente ia acabar sendo engessado novamente ao sistema anterior e não teria a continuidade do cuidado e perderia o objetivo. Né? Então eu acho que o melhor jeito é que elas se vinculem na comunidade, com alguém, com um amigo, com uma pessoa próxima, que possibilite essa E a inclusão, a doula como parte da equipe mesmo? Então, a gente tem alguns exemplos de equipes privadas que trazem, né? A gente tem uma equipe que é o Ama Nascer, vou aproveitar para divulgar. Somos 3 parteiras contemporâneas, que a gente chama, que é a parteira de formação, uma formação séria, e tem 2 doulas. E a gente tem essas doulas que nos ajudam muito no trabalho. Né? Então, tem vários modelos de equipes, né? Tem em São Paulo, tem outras equipes também que estão fazendo esse mesmo trabalho, incluindo as doulas pelo Brasil inteiro afora. Né? As doulas são fantásticas, elas facilitam muito o nosso trabalho. Então, se pudesse ter sempre uma doula no cena de parto, com certeza ajudaria muito. Então, assim, no melhor dos mundos agora, Larissa, e assim, considerando muito das críticas que Pedrão, e das críticas e apontamentos, né, que o Pedrão fez no bloco anterior, o que você vê, assim, como possibilidades, como soluções, o que você acha que tem que mudar nesse cenário para a gente chegar aí nesse melhor dos mundos? Eu comecei a trabalhar com isso em 2003, em 2006 eu fui para Nova Zelândia com essa visão, né, de aprender o que aconteceu na Nova Zelândia, porque até a década de 90 na Nova Zelândia também era um sistema medicalizado, onde só os médicos generalistas atendiam o parto. Teve um movimento muito forte feminista que as mulheres disseram, não quero mais médico na minha cena, eu quero as parteiras contemporâneas, as parteiras de formação. Então teve um ressurgimento dessas parteiras, teve uma organização de uma faculdade de entrada direta para ser essas parteiras cuidarem da mulher durante todo o pré-natal, parto e pós-parto. Então o sistema de saúde público deles é esse, é a continuidade do cuidado,
onde a parteira é a principal, né, que é aquela detectora de... talvez ela possa perceber que a pressão está alta, ok, então ela encaminha essa mulher para o obstetra, e é assim que acontece, né? Então, ou ela vê um exame de glicose alterado, tá diabética, ótimo. O obstetra, ele foi feito para esse tipo de cuidado. É alguém muito próximo. Então a gente nunca exclui, a gente nunca vai dizer que os médicos são desnecessários, pelo contrário, eles precisam estar ali para complicações, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar do fisiológico, que é a nossa especialidade, e quando a gente detecta tá fora do fisiológico, a gente encaminha para o obstetra, né? Então isso seria um de custeio muito mais barato para o sistema, e essa mesma parteira seria aquela que seria responsável pelo parto dela numa casa de parto natural, que tem vários, né? O Ministério da Saúde está lutando já faz muitos anos, já tem portaria, já tem projeto, é só achar a terra e gente que querendo fazer. Né? Então é uma questão cultural também, né? E aí acaba que essa casa de parto ela tem que estar vinculada ao hospital terciário, porque se precisar de um encaminhamento, eles têm que receber, né? E aí acaba que o diretor do hospital terciário amarra o projeto e o projeto nunca sai do papel. Vou te convidar para ver a entrevista de uma mãe, Silvia Medeiros, que recentemente deu à luz a um bebê pelo SUS. Um parto que leve em consideração o bem-estar da mulher não precisa ser realizado em casa com a ajuda de profissionais que cobram por esse serviço. O Ministério da Saúde oficializou em maio de 2014 recomendações da Organização Mundial de Saúde para assegurar o direito a esse atendimento humanizado em toda a rede pública. Porém, muitos hospitais ainda não aderiram. A jornalista Silvia Medeiros só conseguiu acesso a esse protagonismo depois de muita insistência. No primeiro contato, teve o pedido negado no Hospital Regional de São José. Silvia, o que caracteriza um parto humanizado? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente. Para mim, o parto humanizado é o parto que você respeita a mulher enquanto protagonista daquele momento de gerar uma vida. Ouvia falar sobre parto humanizado, eu imaginava o parto de banheiro estilo Gisele Bündchen, mas isso a gente pode ter acesso a um parto humanizado. Eu pesquisei, fiquei durante os 8 meses da gravidez, os 9 meses da gravidez, pesquisando a respeito do parto humanizado. Eu tive o meu parto humanizado dentro do sistema público de saúde, no hospital universitário, e tive o maior respeito dos profissionais. Ao entrar no hospital, eu gostaria de ter um parto humanizado, que foi um parto que eu pesquisei, que era o melhor para mim e para o meu filho, e os profissionais me atenderam da melhor forma. Não precisei de anestesia, não precisei de nenhuma intervenção médica, os médicos acompanharam, mas somente eu e meu filho éramos quem estávamos fazendo o trabalho de parto, nós dois que eram responsáveis pelo nascimento. Existe muito mais amor do que dor num parto normal. Isso já é o suficiente. Então é possível todas as mulheres, não somente mulheres de classe média, de classe alta, todas as mulheres têm a possibilidade de ter um filho, de gerar um filho através do parto humanizado e através do sistema SUS. Eu vou ficar com uma das frases da Silvia, que existe mais amor do que dor no parto humanizado. É isso mesmo, Larissa? E de que todas as mulheres são capazes de parir e que elas, por favor, fiquem o máximo de tempo em casa quando as contrações estiverem muito fortes, aí sim vão para a maternidade, porque isso vai poupar elas de muitas intervenções desnecessárias. Quanto mais cedo chegando no hospital, pior para elas. Ok, brigadão, menina. Muito bom te ter aqui. Uma presença leve, agradável e cheia de informações. A gente espera mais vezes, tá? Tá, ok. Obrigada. Saúde é Tudo volta pro nosso último bloco em seguida. Até já. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais.
Então, esse programa de hoje me fez relembrar muito de uma discussão sobre a ancestralidade da mulher. De uma mulher que pode, de uma mulher que tem o direito e tem o poder necessário para parir, para dar à luz, para trazer à vida um bebê. E que os profissionais de saúde, enfim, que o sistema todo de saúde esteja preparado para acompanhar esse momento, para acompanhar esse processo. Não para violentar, não para impedir, não para tornar esse momento doloroso ou um fator de medo para a mulher, né? Então que a gente consiga avançar nesse sentido de que cada vez mais os espaços, as condições, o saber da sociedade e do sistema de saúde caminham no sentido de que a mulher seja cada vez mais protagonista desse momento. Saúde é Tudo fica por aqui e agradece muito a sua audiência. Até!